Nem todo mundo que tem depressão tem um parente de primeiro grau com depressão também, mas é uma grande parte. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente estava fazendo estamos, né, na Unifesp, o maior estudo de genética psiquiátrica que já foi feito até agora no Brasil. Foram 19 mil pessoas avaliadas em 5 capitais, em 5 estados, porque a nossa população ainda é pouco estudada nisso. Mas quase todos, por exemplo, esquizofrenia tem uma relação genética de 50%. Então, a genética sozinha explica 50%. Vamos dizer assim, é muita coisa. Bem, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, Pedro. Exatamente, então já curte, comenta, deixa o like, se inscreve aí no canal que ajuda demais nosso trabalho. E se você quer ajudar mais a gente, vira um membro aqui do canal que ajuda demais a gente a continuar esse trabalho de evangelização aqui pra vocês, que tá cada dia melhor, com convidados cada dia mais qualificados aqui. Topíssimos. A gente tá garimpando aí, pensando aí no meio da sociedade fortalezense, cearense também, quiçá de uma forma nacional, os melhores, né, seres humanos para vir falar, para vir conversar aqui com você. Eu dei Seres humanos. Ainda bem, né? Deu uma floreada boa agora, né? O cara foi chicando, foi se perdendo, foi chicando. É isso aí, mas você entendeu? Que a gente dá melhor qualidade aqui, gente da melhor qualidade que o Atos traz aqui pra você. O diretor tá se abrindo ali, fica na tua aí, diretor. Então, o importante é que você sabe que a gente só traz gente da melhor qualidade. Tá? Você entendeu, né, Pedro? Todo mundo entendeu. Então deixa o seu like aí e já vai compartilhando com todo mundo, porque o tema hoje é de alta importância, né? Todo mundo hoje quer saber um pouquinho mais. Especialmente para a equipe do Atos. Galera que trabalha aqui nos bastidores do Atos, todo mundo precisando conhecer um pouquinho mais sobre saúde mental, como manter a sua saúde mental em dia. Né, gente? Mas vamos abordar esse tema já. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado. Mas queremos dizer que nós falamos aqui diretamente do nosso estúdio em Fortaleza, no Ceará, no oferecimento dos nossos patrocinadores, Normatel Home Center, tudo para você construir e reformar, tá bom? Segue aí a Normatel, você vai ter todas as informações no Instagram, né? Localização das lojas, produtos, você pode fazer cotação de preço, até o pedido você pode realizar pelo WhatsApp, aí na bio da Normatel, tá bom? Então a Normatel é parceiraça aqui do Atos Podcast. Também no oferecimento de Divina Comida. Divina Comida é um restaurante topíssimo aí para você levar a sua família, né? Um excelente self-service, também um à la carte maravilhoso com aquele frango ou bife ou filé à parmegiana, né, o Pedro? Que o Pedro não dispensa, né? Ele tá o bicho gosta, né? Que ele só fala desse prato, né? Tem o cardápio de lá é uma bíblia. O cara só fala do filé à parmegiana. Pede a mesma coisa. É a segunda vez, cara. É a segunda vez que eu falo do filé à parmegiana. Ele diz que é sempre que eu falo, é a segunda vez só. E eu tô falando porque ele só pede ele, né? O Pedro é que é fã do parmegiana. Mas é bom mesmo, cara. Excelente. Altamente bem servido. Pra você ter uma ideia, o Matheus se satisfaz com de 4 pessoas. É isso aí, gente. E à noite, Pedro, aquele rodízio de pizzas e massas que outrora nós éramos capazes de digerir, né? Encarar. Mas agora já estamos numa fase que não nos permite. Mas o Matheus... mas tem só à la carte lá também. Se quiser só uma pizzazinha, dá pra pedir também. Dá também, exatamente. É top. Melhor pizza. Olha aí, ó, o diretor falando ali, gente. E o Edna, toda a equipe aí do Divina. Valeu pela parceria. Galera, segue aqui, ó. Segue aí o Divina. E também você pode fazer o pedido pelo link lá na bio deles, tá? Tá bom? O editor só de sacanagem vai botar o QR Code do outro lado dessa vez. Só porque eu tô apontando aqui, né? Bichota, segue aqui, tá bom? Em algum lugar na sua tela vai aparecer o QR Code, aí você aponta a câmera aí e segue, tá bom? E por fim, não menos importante, Felipe Rabelo Imóveis. Se você quer adquirir o seu imóvel com segurança jurídica, né, com toda a expertise,
você entre em contato aqui com a Felipe Rabelo e vai ser muito bem assessorado do início ao fim da sua transação imobiliária, tá bom? Então, entre em contato aí, segue a Felipe Rabelo Imóveis. Valeu, gente. Então, muito obrigado aos nossos parceiros, né, que graças a eles nós podemos manter esse apostolado e trazer episódios como este para você, para falarmos sobre saúde mental e espiritualidade, Pedro. Será que dá para ter saúde mental e espiritualidade? A espiritualidade ajuda na saúde mental? Difícil, né? Que os santos só se lascaram. Para conversar com a gente sobre isso, nós temos aqui hoje Dr. Tiago Holanda. Obrigado, Dr. Tiago. Eu que agradeço, Neto. Prazer estar aqui. Prazer, Pedro. Muito bom, muito obrigado, viu? Gente, o Tiago, ele é médico graduado pela Universidade Federal do Ceará, também mestre e doutor pela mesma universidade, pós-doutorando, não é isso? O Tiago? Isso. Pós-doutorando é pela... Unifesp, Federal de São Paulo. Federal de São Paulo. E também professor... fraco. E também professor da Faculdade de Medicina da Unifor, Isso. não é isso? Pois bem, então vamos abandonar o DR. Tá certo. À vontade, claro. Tiago, obrigado, viu, por ter atendido aqui o nosso Obrigado convite, né, por ter vindo até nós aqui para a gente conversar. Um assunto, como a gente estava falando aqui nos bastidores, é hoje em dia, né? Hoje em dia está mais do que na moda, né? Todo mundo quer saber um pouquinho mais, entender um pouquinho, porque os tempos são tempos que exigem um pouco mais, né, Tiago? Digamos, da capacidade de equilíbrio, de resiliência, né, do ser humano, equilíbrio mental, sensatez, enfim, tudo isso aí que compõe uma boa saúde mental, né? Com certeza. E como ajudar as pessoas a desenvolverem e a manterem essa saúde mental para encarar os desafios que a vida moderna nos apresenta, né? Tantas realidades, Tiago, que hoje mexe muito com as pessoas, né? Sim, cada vez mais complexas, né? Exatamente. O que te levou a escolher a psiquiatria? Quando eu me formei, eu não tinha ideia de que eu ia para a psiquiatria, né? Então, na graduação, na época que eu fiz faculdade aqui, eu vou fazer 19 anos de formado, agora em 2025. Então, não era essa a minha primeira escolha. Então, eu transitava entre muitas áreas da clínica médica, gostava de imunologia, reumatologia, hemato, terapia intensiva. Então, isso foi bom, né? Porque foi me abrindo muitos horizontes. E aí a escolha pela psiquiatria passa também por essa questão de, refletir um pouquinho, pensar no meu papel no mundo, né? No meu propósito, né? Aqui tenho que fazer um agradecimento muito especial a um grande amigo, que é o Fábio Moraes, da comunidade Shalom, porque na época ele me acompanhava e a gente conversava, e quando começou a surgir essa dúvida, né, de qual especialidade escolher, eu já tinha me formado, já era médico, e chegava na época de se inscrever para as provas, e aí eu levei... Prova de residência, né? Prova de residência, aí levei essa dúvida aí para o Fábio, e ele me ajudou a pensar nisso, né, eu acho que eu já agradeci a ele algumas vezes, e aí foi assim, né, comecei a ver também depois de formado que eu tinha, assim, interesse e disponibilidade para ouvir as pessoas com esse tipo de queixa, né? Queixa comportamental, emocional. Então, comecei a perceber que eu acho que eu me encaixava bem nesse papel, né? E, graças a Deus, foi a escolha mais acertada que eu fiz na profissão, né? Não vou dizer na vida, mas na profissão. Sim. E estou muito feliz. Todo médico precisa ser um bom ouvinte? Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos que são futuros médicos, né? Porque, mas eu quero fazer oftalmologia, eu quero fazer ortopedia. Sim, mas você não vai tratar um olho nem um joelho, você vai tratar uma pessoa, né? Um ser humano, né? Fazer os melhores seres humanos, né? Então a gente... E ela tem que ser tem que ser, né? Por inteiro, né? Visto como um todo, exatamente. Então, sim, tem que ser um bom ouvinte, tem que ser curioso, tem que ser um bom observador, independente de vir a ser, né, psiquiatra ou não. Com certeza. Exatamente. Só que a psiquiatria acaba exigindo um pouco mais, ou não? Exige. Dessa escuta ativa, né? Exige mais. Perceber mais, né? Isso, por isso a gente dedica mais tempo ali com o paciente, né? Com a família, às vezes outros familiares, quando os colegas que atendem criança, né? Não é meu caso, ouvem os professores, tem relatório de escola, então é um arcabouço de informações que a gente precisa se munir para poder ajudar aquela pessoa, né? Então não é só um fragmento, eu não vou tratar só um sintoma, né?
Legal. Uma curiosidade, dúvida que me bateu agora. A psicologia nasceu a partir da psiquiatria ou vice-versa? Ou andaram juntas em algum momento? Na verdade, quando a gente fala psicologia, né, a gente está falando de uma ciência, de um campo de saber amplo, né, e que vem a partir de várias áreas, né, da filosofia, da medicina, né. A psiquiatria também, ela nasce dentro da medicina, em algum momento ali se distanciam e hoje, com as neurociências, essas coisas estão convergindo de novo, né? Então, a psicologia, ela não cuida só da saúde. Então, você tem hoje, né, com o que existe hoje de graduação, eu não sou psicólogo, mas trabalho muito de perto, né, com muitos. Então, eles têm área empresarial, escolar, recursos humanos, e alguns vão para a clínica, outros vão para psicologia social, pesquisa, enfim, tem uma série de coisas. A gente converge ali no cuidado da saúde mental, né? E alguns psicólogos na saúde mental são psicoterapeutas, né? E alguns médicos, a maioria psiquiatra, alguns optam por também serem psicoterapeutas, né? Existem algumas abordagens também de psicoterapia que aceitam pessoas com outras formações, né? Que não psicologia ou medicina, né? Que é um ponto que sempre existiu, né? Hoje tem crescido também em outras modalidades terapêuticas, né? Mas sim, andam juntas e, por exemplo, eu não faço psicoterapia, né? Então eu encaminho meus pacientes para bons psicoterapeutas com quem a gente trabalha em conjunto, a maioria psicólogos. A minha dúvida era se a psicologia ela se desgarrou em algum momento ali da psiquiatria para ser uma ciência autônoma, né? É isso aí que eu não sei, né? E me deu essa dúvida agora. Porque as duas têm a matéria-prima ali, é a mente, digamos assim? Me corrija aí se eu tiver... Assim, a psiquiatria ela é uma especialidade médica. Então, ela já nasce, né? Isso aí é século XIX, sobretudo, e muito forte no século XX. Ela nasce medicalizada, vamos dizer assim. Então, a gente estuda o comportamento e as emoções como uma resultante de uma função biológica, vamos dizer assim. Seria reducionista falar que a psiquiatria é só isso, mas ela nasce com essa observação. Então, pesquisadores famosos ali do século XIX, que faziam o que a gente chama da psicopatologia, que é descrever as alterações de comportamento. Então, isso começa a se juntar para se formar o que se chama de psiquiatria moderna, né? Psiquiatria hoje, que nasce ali na França, sobretudo na França e na Alemanha. E essas pessoas estudavam, né, vamos dizer assim, o comportamento, mas também a mente. Então ali você já tem teorias para explicar o comportamento. Aliás, na verdade, isso já existe desde a Grécia, né? Hoje em dia se fala muito dos temperamentos, por exemplo, né, que é uma coisa que deriva ali da teoria dos 4 humores. Então isso já existia. Só que foi sistematizando ali em torno de princípios, né? Foi sendo sistematizado, exatamente. Então, com a ampliação desse saber, né, então você tem, por exemplo, a psicanálise, que é do começo do século XX, né? A partir dali, Freud era um médico, neurologista, ele não era psiquiatra. Então ele começa a desenvolver a teoria psicanalítica a partir das observações que ele fazia de pessoas que tinham sintomas neurológicos sem uma causa orgânica, que na época ele chamou de histeria, a gente chama hoje de transtorno conversivo. A psicanálise cresceu e se desenvolveu e depois muitas pessoas que não são médicos entraram nessa prática, né? Começou na Itália e Freud defendeu isso, né? Da análise leiga e tal. E aí a organização dessas coisas, né? Que inclui a observação da mente, não só do ponto de vista biológico, né? Medicalizado, forma um dos braços da psicologia, né? Como a gente tem hoje. Não dá para dizer que uma nasceu da outra, né? A gente, é como a gente organiza hoje. Então, houve uma época que o mesmo cara que passava remédio para febre era o cara que fazia a barba das pessoas, né? Sim. Então, o cirurgião não era médico, tanto que muitas escolas antigas têm assim, escola de medicina e cirurgia tal, né? Que era separado. Eram coisas diferentes. Então, hoje a gente organiza essas profissões, vamos dizer assim, de acordo com o saber que a gente tem hoje para compor cada coisa. Mas não dá para colocar tudo numa caixinha, né? Não dá, verdade. Mas é inquestionável que as duas precisam caminhar ali lado a lado pro bem do paciente, não é isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então a gente
não dá para dizer eu faço minha parte, tu faz a tua, igual como a gente fazia trabalho do colégio, né? É. Na hora que juntar, Saía dava uma porcaria, exatamente, não dá. Então a gente faz uma coisa chamada plano terapêutico individualizado. Então se o paciente autoriza, eu converso com o psicólogo dele e a gente vai conversar sobre o caso e elaborar um plano de tratamento para ele, né? Quando a gente pega isso do início, né? Mas às vezes ele já vem, está em terapia há muito tempo, já está andando, enfim. Mas esse intercâmbio é para ser feito preferencialmente. Legal. Gente, o Dr. Thiago também é casado pai de 3 filhas, né? 3 filhas. 3 meninas. Sim, 3 meninas que assistem o Atos Podcast. Olha aí, que legal, cara. Rebeca, quem mais? Catarina e Gabriela. Rebeca, Catarina e Gabriela. Obrigado pela audiência de vocês, viu? Deus abençoe. Né, Pedro? Manda um beijo aí, Pedro, para as meninas. Beijo. Continue assistindo aí, deixa um like. Compartilha aí com os amigos aí. Obrigado, viu, gente? Thiago, e o médico psiquiatra dentro de casa, como é? Papai não serve pra nada. Papai, o senhor não pode alterar a voz. O carimbo fica da porta pra fora, né? Não adianta nada, né? Não adianta nada. Esqueçam o que eu disse. Né? Total. Pode ter certeza. O marido é o marido, o psiquiatra é o psiquiatra e o pai... É isso aí. É claro, né? Assim, não dá pra gente também se dividir, mas não é essa a nossa função dentro de casa, né? Claro. É de pai mesmo. Às vezes elas fazem esse tipo de cobrança, né? Natural. E na família, às vezes, é aquela história, né? Você tá numa festa de família e encosta ali um familiar. Ei, Thiago, só tirar uma dúvida aqui contigo. Acontece. Psiquiatra, psicólogo, educador físico, meu amigo. Nutricionista também. Advogado, mas tô com dúvida aqui e tal. Mas as pessoas não fazem por mal, né? A gente sabe disso. Não, de jeito nenhum, nem eu me incomodo, tranquilo, de boa. E é legal que as pessoas reconheçam, né? Que você desenvolveu um estudo, né? Ou você é reconhecido como uma referência naquele assunto, né? Sim. E às vezes tá ali na família, né? Eu não vou acompanhar meus familiares, mas... Sim. Olha, procure orientação, tal, né? Faça isso, né? Comece a terapia, procure o médico tal. Então, legal. Por aí. Thiago, antes da gente entrar propriamente na questão da relação da espiritualidade com a saúde mental ali, o que ajuda e tal, pesquisa, né? Se existe pesquisa, alguma coisa que comprove, né? Algum dado, né? Assim, porque de forma, digamos, empírica, né? Assim, o que a gente observa é que, por exemplo, quem tem uma vida de oração mais robusta, quem se dedica ali com disciplina, termina sendo uma pessoa que consegue encarar pelo menos as dificuldades, as questões do dia a dia, com mais fortaleza, né? Consegue, sem perder ali o alicerce, né? Sem perder o prumo, né? O chão. E isso acaba influenciando na saúde mental da pessoa, né? Vide, por exemplo, os monges, né? Os monges que tinham, né, a vida monástica, né? Aquela... Você chegava perto... Até hoje, né? É óbvio, você chega perto de alguns religiosos, você sente uma paz. Sim. Né, uma serenidade. Nem né? Que ele esteja vivendo muito grande. Exatamente, bem colocado. Mas ele consegue levar paz onde ele está. Transmitir os conflitos dele, né? Mas foi interessante você falar nisso. Vamos abordar isso. Pois é, mas antes de a gente entrar mais detalhadamente sobre isso, falar um pouquinho de saúde mental. O termo saúde mental quer dizer o quê? Implica em quê? Dá um panorama geral pra gente. Cara, é muito difícil, né? Assim, a OMS tem definições de saúde têm sido modificadas, mas durante muito tempo era assim, um completo estado de bem-estar físico, mental e social, a saúde no geral, né? Que é uma utopia. Utopia, né? Completo, né? Uma completa utopia. Saúde mental também é um termo que ficou muito famoso também no século XX nos Estados Unidos, e a partir de lá disseminado, né? E passou também por transformações. A primeira, assim, seria a ausência de doença. Não é só isso, né? Porque não basta eu não ter depressão, pânico, ansiedade, esquizofrenia, toque para eu estar me sentindo bem. Então eu posso estar, do ponto de vista nosológico, saudável, mas não ter uma boa qualidade de vida no que se refere à minha saúde mental. Então ela tem a ver com o uso das minhas funções emocionais, comportamentais, mentais, e um bom relacionamento com o meio que eu vivo. Então a sociedade, a família, a profissão, né? Comigo mesmo. Então a saúde mental ela
ela diz respeito a isso. Tem uma linha de corte, né? A gente fala dos critérios de normalidade. Então, por exemplo, se eu falo de normalidade estatística, né? Aquilo que na curva de distribuição fica ali entre os 5% e os 95% mais frequentes. Isso é um critério de normalidade. Na psiquiatria a gente usa muito o critério de normalidade funcional. Então eu digo assim, o Neto sempre conseguiu estudar, depois trabalhar, conseguiu dar conta ali do relacionamento, namoro, casamento, filhos, trabalho, e em determinado momento ele não conseguiu dar conta, ou isso ficou prejudicado por algum motivo, médico ou não, ele não conseguiu mais trabalhar. Então cruzou uma fronteira do critério de funcionalidade. Existem críticas para esse critério, né, como se fosse muito utilitarista, mas é um critério. Então é como se fosse um prejuízo ou uma perda da sua capacidade de funcionamento. Tá. Aí eu diria que sua saúde mental está prejudicada. Mas não só isso, né? A qualidade de vida e o bem-estar também é uma linha de normalidade que a gente deve considerar quando fala em saúde mental. Certo. Que aí pode sofrer consequências do meio externo, do ambiente, mas também tem causas orgânicas. Sim. A maioria dos quadros que a gente trata e avalia em psiquiatria são uma combinação de fatores. Tá. Então eu não tenho um fator só. Eu tenho um fator genético, eu tenho um fator epigenético, que é uma transformação que o ambiente causa no DNA. Eu tenho, às vezes, um fator psicológico, tenho um fator social e posso ter um fator espiritual. Não necessariamente eu tenho todos, mas dificilmente se você só tem um, por exemplo, você só teve um acidente grave na infância, um assalto, um sequestro, né, um evento traumático. Mas você não tem uma genética para desenvolver estresse pós-traumático, depressão, toque, você não teve outro evento que trouxe quebras, né, no seu desenvolvimento. Você teve um bom suporte familiar, social, espiritual. Provavelmente, se eu pegar todas as pessoas que passaram só por foram expostas só a um fator, a minoria vai adoecer. Certo. Né? Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas acham assim, todo mundo em algum momento vai precisar de um psiquiatra? Não. Todo mundo em algum momento vai precisar fazer psicoterapia? Não. Felizmente, né? Sim. Felizmente. Eu conversava aqui com o Pedro antes da gente começar. Isso aumentou muito isso na pandemia, no pós-pandemia também. Isso é uma má notícia, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade que adoece mais, não só do ponto de vista de saúde mental, mas também de outros aspectos de saúde, e que tolera menos algumas reações normais da vida, né? Como tristeza, medo, raiva, perda, desilusão, frustração, rompimento, né, de relacionamento, etc. Então, a gente também não pode medicalizar tudo. Uhum. Né? Tudo que é sofrimento, a gente colocar ali na conta de um problema de saúde mental, né? Entendi. Mas tem muito essa tendência hoje, né? De querer sempre empurrar para a medicalização, né? Sim. Você precisa disso aqui, esse pacotinho aqui, esse combo aqui que vai trazer a felicidade, né? Exato. Mas parece que trata só a consequência, não vai na causa. E às vezes a consequência é tratada errada, porque esse pêndulo aí que o Pedro falou muito bem, assim, hoje existe muito essa tendência. Então, a psiquiatria, de certa maneira, passou por um processo positivo de ser desestigmatizada. As pessoas têm mais acesso à informação, né? Já todo mundo principalmente por causa da internet. As pessoas já falam com mais tranquilidade. O meu psiquiatra falou. Exatamente. E tal, né? Antigamente ninguém falava. Eu tinha vergonha, né? Só que antes esse pêndulo estava no outro extremo, que era o que? As pessoas não procuravam tratar seus problemas de ordem da saúde mental. Era uma negação. Uma negação. Né? As famílias não falavam a respeito. Abafava, né? Abafava. Se tinha uma pessoa que tinha algum problema mais grave, né? Era escondida, né? É muito comum quando a gente vai fazer a entrevista inicial no consultório. Alguém na sua família teve algum problema assim? Tem algum caso de suicídio? As pessoas não sabem, principalmente pessoas da nossa geração, né? Nós nascemos nos anos 70, 80, né? Aí depois eles, olha, eu fui conversar com uma tia-avó, fui conversar com meu avô, e aí ele disse que teve. Aí a pessoa traz um histórico que ele passou a vida sem saber, que às vezes o avô, a avó tinha tido um problema grave nesse sentido. Então ali era o outro lado dessa moeda, que era ruim. E hoje a gente tem o contrário.
que também Sim. não é benéfico, né? A gente vai lá para tratar porque, sei lá, terminei um namoro, né? Então eu vou precisar do psiquiatra, do psicólogo, eu vou precisar... acho que hoje a gente tem muito esse trabalho de tentar informar e conscientizar as pessoas do que é, né, um sofrimento normal. Tristeza não é igual a depressão, né? Luto não é igual a depressão. Medo não é igual a ansiedade. Ansiedade não é igual a transtorno de ansiedade. Então, às vezes a gente procura uma solução para um problema onde Simples. Ele não está. Exato. Ou pelo menos está em outro canto, né? O problema está em outro canto. Mas, anos atrás, o problema era o contrário. Então, a gente precisava trabalhar muito nessa questão de educação em saúde para as pessoas entenderem que precisavam buscar tratamento. Mas é muito do amadurecimento também, de todo mundo se habituar com o tema, todo mundo passar a entender um pouco mais. Sim. Porque eu acho que é muito novo na cabeça da maioria das pessoas. E como é um tema muito abstrato, né? Sempre temos abstratos e tal, a pessoa tem dificuldade de entender na realidade, na concretude, o que de fato é aquilo, entendeu? Exatamente. Então eu acho que tem um pouco dessa dificuldade. Então eu acho que, eu diria que vai tendo mais informação de maneira mais saudável, as pessoas conseguem tomar mais posse e entender um pouco o que é, o que não é. E também entender que não é um pacote de remédio que vai resolver o problema, né? Sim. Tem uma série de coisas, uma série de fatores que a pessoa vai ter que trabalhar ali para superar aquele evento lá, trauma, sei lá. Exatamente. A psiquiatria também não se resume à medicação, né? Sim, não se resume. Em alguns casos, claro, quando chega pra gente... A crise, digamos assim, né? A crise, né? Enfim, depende do diagnóstico, né? Mas normalmente quando o paciente chega, ele já transitou em outras coisas, assim. Então ele já conversou com o clínico geral, ou a mulher, né? O ginecologista já vem tentando tratar, né? Algumas pessoas tinham, hoje menos, né? Resistência à psicoterapia. Então hoje, às vezes, a pessoa chega pra gente, já está em psicoterapia, o que é uma coisa boa. Então, e quando vem, normalmente é porque já tentou outras medidas. Então, hoje, para os especialistas, né, a maioria dos pacientes acabam precisando de tratamento medicamentoso. Mas se você pensar assim numa população, né, de pessoas que têm algum sintoma da área de ansiedade, da área de humor, né, depressão, ou de sono, etc., nem todo mundo vai precisar de remédio. Né? E a psiquiatria também não trata só com isso. Né? Então, alguns vão precisar de medicação, alguns vão precisar de medicação por um tempo limitado, outros vão precisar de medicação a vida inteira, igual um tratamento de diabetes, de pressão alta, de tireoide. Você não para de tomar remédio para tireoide. Você tem hipotireoidismo, vai ter hipotireoidismo a vida toda. Então, na psiquiatria pode acontecer isso também. Às vezes você vai tomar mais de um remédio na crise, mas depois que passa a crise, alguns deles vão precisar ser retirados. Enfim, o objetivo é trazer a pessoa para o seu funcionamento melhor, para o funcionamento que ela já tinha e para a qualidade de vida. Então, nem sempre isso significa necessidade de remédio. Né? Uhum. Perfeito. E na clínica ali, doutor Thiago, no consultório, quais são as ferramentas que o psiquiatra pode recorrer para identificar determinada patologia ou não? Porque não existe exame, né? Você faz mais ou menos. A ciência está caminhando para isso, né? É porque como outras áreas, né? Bate o ultrassom ali, faz o ultrassom ali, o raio-x para ver se o osso está quebrado, volta e pronto. Psiquiatria, como é que faz? Isso mesmo. Na medicina toda, né? A gente fala assim, a clínica é soberana. A clínica no sentido de o olhar, o ouvir, o examinar mesmo, né? Escutar o coração, o pulmão, né? Palpar o abdômen. Então, isso por mais que a tecnologia esteja bem desenvolvida, bem avançada, nenhum exame substitui isso. Né? A gente usa a inteligência artificial para muitos diagnósticos, né? Para o pessoal da radiologia, né? Tem software para tentar fazer um pré-laudo automático. Então, isso tudo está avançando muito, mas isso não substitui um olhar atento de uma pessoa. Né? Só gente cuida de gente. Então, e uma anamnese bem feita, né? Bem feita. Então, a anamnese, o exame físico, o exame do estado mental, como a gente fala, e às vezes alguns exames complementares que na psiquiatria hoje, né, na prática clínica, a gente usa para descartar algumas alterações. Por exemplo, você tem sintoma de diminuição de energia, começou a faltar o trabalho, diminuição da libido,
muito sono. Então, você vem para o psiquiatra porque acha que pode estar com depressão. Mas você pode estar com anemia. Então, quando eu peço o hemograma, o estudo do ferro, se perceber que tem anemia, não é para eu dar o diagnóstico de depressão, é para eu descartar a anemia. Então, a gente tem um escopo de diagnóstico que a gente fala de diagnóstico diferencial. Então, eu preciso descartar para o neto, né, anemia, hipotireoidismo, alguma outra deficiência nutricional, por exemplo, enfim, se a queixa for uma queixa de aprendizagem, né, de memória, de atenção, então eu também preciso descartar outras coisas. Então, hoje, na prática clínica, a gente pede exames complementares, às vezes laboratório, imagem, e às vezes avaliação complementar de algumas funções, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, né? Então, existem psicólogos dessa área que fazem uma avaliação detalhada de algumas funções que vão complementar a nossa impressão clínica, né? Certo. Então, às vezes, a gente usa isso também. Tu tava falando, eu tava pensando, mas será que o Matheus tem anemia, mano? O bicho só quer dormir, mano. Dormir. Aí desatento. Depois do almoço o cara dá letárgico. Mas falou o exame aí pra ti, viu, Matheus? Tomara que seja anemia, né, mano? Tomara. Aí é fácil de resolver, né? Tomara que é bom, mano. Menos mal que seja anemia, né? Tem que botar uns feijãozinhos, mano, no teu prato na hora do almoço, mano. Tem aqui já. Marcar uma consulta com o Dr. Thiago por aí. Seja bem-vindo. Pode ir. Thiago, e o relato de parentes ou então familiar, quem convive com a pessoa também é necessário, é fundamental? Eu não vou dizer fundamental, né? Eu trato adultos, então na psiquiatria do adulto a gente tem que avaliar ali, e na primeira consulta às vezes a gente tem poucos segundos para tomar essa decisão, né? Por exemplo, eu vou atender o Pedro e ele vem com a esposa, né? Então eu preciso avaliar se ele pode ser atendido só, se ele não pode, porque ele não vai conseguir me falar tudo por algum motivo, né? Ou se ele tem que ser atendido só porque alguma coisa que ele vai me dizer não pode falar ou não vai conseguir falar na frente de outra pessoa, né? Então, mas sim, então às vezes o adulto entra só, eu converso, e ali no final eu pergunto se a pessoa que está acompanhando, né, se ele acha importante que a pessoa entre. Se eu achar que já é importante, de cara, eu digo, preciso conversar com a pessoa que você trouxe que está lá fora. Ah, tá. Então essa decisão não fica só para o paciente, compartilha, né? Compartilha. Tá. Se ele puder escolher, eu pergunto, né? Uhum. E aí a pessoa entra e conversamos nós três. Eu nunca converso só com o familiar sem o paciente na sala, por uma questão de não quebrar o vínculo, de confiabilidade, né? E também nunca converso com a família entre as consultas se o paciente não autorizar. Então isso é importante pela questão do sigilo, mas a família, ela muitas vezes ela é uma fonte preciosa de informações pra gente, né? Eu não digo fundamental, porque a maioria das pessoas, olha, eu vejo assim, né? Minha esposa tem se queixado disso, às vezes eu pergunto, né? Se sua esposa tivesse vindo, né? O que ela ia dizer que você tá, como você tá nesses últimos dias, né? Pra eu tentar também ter uma noção do que respinga, né? Naqueles que estão ao redor da pessoa, né? Às vezes é uma sobrecarga, porque eu ajudava em casa, eu deixava os filhos na escola, agora na fase de depressão eu não estou mais fazendo isso, e aí está sobrecarga para ela, ou às vezes não está, mas a pessoa se sente um peso. Então às vezes a família ajuda a aliviar essa barra também, de dizer, olha, doutor Thiago, ele está se queixando que está sendo um peso, mas não, né? A gente está cuidando dele com muito prazer, muita alegria, né? Muito carinho. Então essa conversa às vezes ela é muito importante. Maravilha. Perigo levar a esposa, viu, pra consulta. Acaba sai triste. Faca de dois gumes. Não, doutor, ele não faz nada. Ele já disse qual é a queixa que a esposa dele tem. Ele não faz nada em casa, viu? Chegou aí, Pedro. Eu, Cristiano, aí, já sabe, né? Thiago, vamos então passar agora para a questão da relação aí com a espiritualidade, né? Existe algum estudo que diga alguma coisa, que mostre se há uma contribuição, se há uma melhora? Né? Muitos estudos, né? Então, assim, a psiquiatria passou por uma mudança de paradigma com relação a isso. Por quê? No final do século XIX, começo do século XX, a religiosidade ou espiritualidade ela era vista como uma alienação,
ou uma ilusão, ou uma fuga, uma busca para um conflito, né? Então, não podia se misturar com a ciência, né? Não podia se misturar, e para a psicanálise, por exemplo, no início, então alguns escritos freudianos, né, ele fala explicitamente isso. Então ele, não só ele, né, mas muitos cientistas da época entendiam que com o avanço tecnológico o ser humano ia prescindir de Deus, né, não ia precisar de Deus e pronto. Então a ciência vai ter todas as respostas para os nossos problemas, né? E a psicanálise entendia que a religião, isso eu estou falando dos primeiros escritos, né? Porque talvez algum psicanalista moderno vai dizer que não, que alguma vertente da psicanálise hoje já considera isso como importante. Eu até desconheço, mas na sua essência, ele e outros intelectuais, né, e cientistas da época entendiam que eram coisas separadas e que a religiosidade era coisa para quem estava doente e não queria tratar as suas mazelas, né? Entendi. Então, a ciência, durante algum tempo, nem olhava para isso. E os médicos, de qualquer área também, né, eram muito pautados por uma dicotomia, né, de que eu estou para cuidar do corpo, né? Nem sempre foi assim. Por exemplo, na Grécia, né, a medicina falava dos 4 humores, depois na Idade Média a questão das virtudes e dos vícios, e algumas doenças eram confundidas com os vícios, mas também as virtudes entendidas como remédio. E depois, aí agora já numa era mais moderna, é que essa dicotomia existiu. Depois, na segunda metade do século XX para frente, aí começou-se a entender que não. Então a religiosidade ou a espiritualidade, os pesquisadores começaram a entender que isso parece, né? Parece, para eles era uma novidade, parece que isso faz bem a muita gente, né? Então, por exemplo, as pessoas da terapia cognitiva, né, vão entender como sendo um tipo de metacognição. Então, a pessoa pensa sobre seu próprio modo de pensar, né? Depois se estudou, tem 2 pesquisadores nos Estados Unidos, né, que é o Pargament e o Koenig, eles viram que a religiosidade ela pode trazer para as pessoas alento, recuperação melhor nos seus problemas de saúde, inclusive saúde mental, proteção contra agravamento das situações, sentido, propósito, que o Viktor Frankl falou como ninguém sobre isso, né? Então traz um sentido, traz um propósito, traz um senso de pertencimento, porque a maioria vem junto com uma rede de apoio muito boa, que às vezes você não encontra em outros setores da sociedade, mas na religião você encontra, né? Então começaram a entender que a religiosidade / espiritualidade era muito positiva e deve ser levada em consideração por qualquer profissional da saúde, qualquer médico ou qualquer psicólogo, terapeuta, porque faz parte do indivíduo. Então a gente está em 2024, né? Talvez se um psicanalista de 1930 vivesse hoje, ia se espantar que o homem não só não conseguiu deixar Deus de lado, como tem buscado, né? E aqueles que têm essa lacuna sofrem mais e adoecem mais, né? Via de regra. Então tem muita pesquisa nessa área, tem um conceito chamado de coping religioso. Então coping em inglês significa lidar com. Então quando você passa por uma situação difícil, qualquer uma, não precisa ser doença, sei lá, um desemprego, mudança de cidade, um luto, você usa estratégias de coping. Então o que eu faço? Eu chamo um amigo para desabafar, o outro vai comer, né? O outro vai usar beber mais, o outro vai fazer oração, vai buscar um aconselhamento. Então isso são estratégias de coping. O coping religioso, existe um coping religioso que eles chamam de positivo, esses pesquisadores que eu falei, né? Que é assim, a pessoa está passando por um adoecimento e ela entende, a partir daquilo que ela acredita na fé, que pode tirar algo bom disso. Então eu vou sair dessa doença fortalecido, né? Sei lá, um câncer, um reumatismo, uma depressão, né? Ou que, apesar dessa dificuldade, Deus me sustenta, eu tenho um propósito. Então, quando eu vou avaliar, né? Aqui em Fortaleza, às vezes a pessoa vai Instagram, então a pessoa já stalkeia o psiquiatra antes de chegar lá, né? Isso, então, alguns já sabem um pouco da minha vida pessoal, o que eu acredito, qual é a minha fé, mas
mesmo que não saiba, ali dentro ela não vai saber, mas eu preciso estar atento. Eu tenho colegas psiquiatras que nem são cristãos, mas sabem que tem que estar atentos a isso. Certo. Né? Então, quando o paciente chega, entender. Né? Então, depois da depressão, mudou sua relação com a fé, né? Ou como é que você usa a sua fé durante esse processo. Então, entender como a pessoa lida com esse sofrimento, entender esses estilos de coping, né? É fundamental. E hoje a ciência já entende que isso é importante. Né? E vários estudos continuam sendo feitos, né? De terapia cognitiva, de imagem, neuroimagem, né? Que tenta relacionar a função do cérebro com oração, com fé, com crença e descrença. Então, isso tem crescido bastante. Hoje, qualquer profissional da área, mesmo que não seja ele mesmo, né, não tenha fé, tem que entender que a fé faz parte da pessoa que ele atende. No caso da depressão, às vezes a pessoa chega num estágio de tamanha prostração que até a fé é difícil para ela, né? Que a pessoa não tem força para rezar, não tem... perde totalmente ali a esperança. No caso desse, o médico observando, claro que ele precisaria da medicação para sair daquela crise, para aos poucos ela ir recuperando até a expressão da religiosidade dela, né? Do Sim. paciente, né? Porque aí na depressão você deu um exemplo bom, né? Para a gente falar sobre isso. Todas as coisas perdem o sabor, o gosto, a intensidade, inclusive a fé. E aí esses pacientes fazem um tipo de coping também, que a gente chama de coping religioso negativo, coping religioso espiritual negativo, ou conflito espiritual. Os americanos criaram esse termo, né, que é spiritual struggle. Então as pessoas que têm mais depressão ou mais ansiedade, elas tendem a se relacionar com seu sistema de crença de uma maneira negativa. Por exemplo, Deus me virou as costas. As pessoas do meu grupo de oração ou da minha paróquia não me ajudam. Eu tenho certeza que esse remédio não vai funcionar para mim, isso é um castigo. Eu devo estar pagando algum pecado que eu cometi. E crenças que muitas vezes não são compatíveis com a fé daquela pessoa. Sim. Então, às vezes, vem algum familiar, ou mesmo alguém que é para ela, né, uma liderança espiritual, religiosa, e dizer, olha, fulano não é assim. Né? Então, ele está com ideias que não são nem compatíveis com o que a gente acredita, né? Por exemplo, que Deus me virou as costas, né? Então, isso aí é mais adoecedor. Essas pessoas, normalmente, quando começam a melhorar, elas revêem isso. Mas é muito comum eu escutar isso, né? No dia a dia, assim. Antes eu tinha uma oração diária, hoje eu nem quero mais saber. Né? Ou eu ouvia músicas de louvor, músicas que me ajudavam na oração. Hoje eu não ligo nem o som de casa ou do carro, né? Então, às vezes com culpa, trazendo uma culpa, né? Porque acham que é uma vontade delas, uma escolha, né? Eu estou escolhendo isso voluntariamente, né? Eu não estou mais querendo saber de Deus, e às vezes é um sintoma mesmo. Né? Então, na Idade Média isso era muito confundido. Os monges, por exemplo, né? Tinha essa coisa do monge deprimido, né? Eles falavam lá do pecado da assídia, né? Como se fosse uma preguiça, né? Então não ia mais para as orações, né? Não fazia mais suas tarefas, inclusive as tarefas mesmo instrumentais do mosteiro, né? Nem a sua vida de fé. Então é como se fosse um vício. Claro, na época não tinham elementos para diferenciar uma coisa da outra. Então não é que todo mundo que deixou de rezar, que deixou de trabalhar, está com depressão. Né? Às vezes a pessoa está mesmo com crise de fé, não é um problema de ordem médica, né? Mas também a gente teve uma época ali que quem estava deprimido e tinha uma religião era taxado de isso é falta de Deus. Isso aconteceu muito. Né? Não, e a gente agora, com as redes sociais, a gente fica sabendo de tudo, né? Hoje em dia não tem como. E veio à tona vários casos de sacerdotes, de padres, que passaram por problemas de saúde mental, né? Sim. Notórios, padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi, né? Que manifestaram isso publicamente, né? Exatamente, eu fico imaginando... E eram pessoas de oração. Isso, exatamente. Estavam ali, né? É gente, né? Gente. Então, eu digo, às vezes, quando as pessoas se manifestam surpresa com isso, eu falo, olha, se ele tivesse tido um reumatismo, você não estaria surpreso.
Exato. Né? Se ele tivesse tido um câncer, você não estaria surpreso. Agora... Com depressão você ficou surpreso. Né? Ele é gente, né? Carne e osso. Então ele vai e pode adoecer. Agora, talvez ele tenha mais recursos para lidar com esse sofrimento do que se ele não tivesse a vivência de fé que ele tem. Isso é fato. Agora, Tiago, tem um fato que acontece bastante que tem muito a ver com a falta de Deus, né? Que é o limite que hoje existe em muitas redes sociais, muito tudo, e teve o advento ali da renovação carismática também, não só da renovação, e todas as coisas que advêm da renovação, que é de tudo seu capiroto, né, também. Então não, isso aí é o demônio lhe usando para derrubar e tal. E nem tudo é o capiroto, às vezes é um problema médico, né? Bom, ainda bem que nunca chegou essa causa de problema lá no meu consultório, né? Estudo de ordem médica mesmo, né? Pé no chão, carne e osso. Não vou dizer que essas coisas não existam, né? Nem posso dizer isso, pelo contrário. Mas, às vezes existe, Pedro, assim, uma crença que é compartilhada pelo grupo ao qual a pessoa pertence. Então, assim, quando a gente fala das religiões, né, e da religiosidade como um fator protetor na saúde mental, a gente está falando de culturas milenares. Então, eu não estou falando de um grupo ou uma seita que começou mês passado, né, aqui no Dionísio Torres, sei lá, e que difunde uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? A gente estava falando antes da religião que moldaram culturas, né? Que formaram civilizações. E aí uma coisa que diferencia muito é assim, a crença dessa pessoa é diferente, diverge do que o grupo dela acredita, então provavelmente é um sintoma, né, de saúde mental. Então acontece muito da pessoa, olha, eu vim aqui porque o padre com quem eu me confesso disse que isso aqui é para eu falar para o médico, não é para ele. Então isso já me dá um respaldo de dizer, bom, isso que a pessoa está sentindo não é compatível com a fé. Então vamos ver aqui pela ótica médica, né? Claro, quando a gente conhece a religião do paciente, fica mais fácil, né? Mas, por exemplo, na residência, no 2º ano, eu fiz estágio em Toronto, no Canadá, que é uma cidade que tem gente do mundo inteiro. E lá aconteceu de eu atender pessoas que pertenciam a religiões que eu não fazia a menor ideia do que era, né? Meu supervisor era um judeu. E aí a gente tinha que perguntar, né? Então ele trazia uma crença dessa, por exemplo, isso é uma coisa diabólica. Isso que eu estou sentindo é uma coisa diabólica. E a gente perguntava, para a sua religião tal, como é que isso é visto? A maioria dizia, não, o líder tal, o pastor tal diz que é coisa da minha cabeça. Então você vê ali que tem um sintoma que o grupo não está respaldando, né? Então isso ajuda. Aqui em Fortaleza é outro cenário, né? A gente está também numa situação culturalmente diferente, né? Então normalmente o paciente chega para mim ou não tem religião nenhuma ou é cristão, a maioria. Então eu acabo entendendo o que ele fala, mas mesmo assim eu não posso presumir, eu tenho que perguntar. Porque pode ser que ele pertença a um local que disse mesmo para ele que é o capiroto, né? Então, normalmente eu não posso, como médico ali, interferir no que ele acredita, de maneira nenhuma, mas para mim é mais importante saber o que ele pensa disso, né? Para entender também como é que ele está lidando com esse sofrimento. Eu acho que esse limite se estreita mais, pelo menos para quem é leigo, quando a gente vai para outras patologias, né? Quando a gente começa a entrar em esquizofrenia e outras coisas, tudo que para o leigo já é bem mais complexo de lidar, né? Sim. E aí eu acho que esse limite se estreita mais. Tanto que até a própria igreja ela tem um zelo de sempre procurar laudos médicos antes de bater o martelo e não, realmente é um caso que precisa ser cuidado pela igreja. Então, sim, eu acho que essas patologias mais complexas, pelo menos para quem é leigo, né? Eu acho que se estreita mais essa linha ali, né? Talvez, não sei, eu acho que tu pode falar melhor, né? De esquizofrenia, dessas outras coisas, que de fato é um esquizofrênico, que de fato seria outra linha, né? Sim, sim. O fenômeno, diferenciar um fenômeno espiritual de um fenômeno psíquico, né? Principalmente nas psicoses, né? Isso acontece porque a pessoa acaba tendo um distanciamento da realidade. Mas aí o que acontece é que para a maioria, não só esquizofrenia, né? Esquizofrenia, psicose breve, transtorno delirante, enfim, mania psicótica, etc., depressão psicótica, outras funções estão prejudicadas. O fenômeno espiritual, ele é mais... Tem um pesquisador da Unicamp
que ele estuda muito essa diferença, né? Então, outros fenômenos, vamos dizer assim, que não são médicos, eles são mais circunscritos. Então, eles estão ali naquele contexto, né? Eles se dão naquele contexto, tem pouca extensão, vamos dizer assim, e pouco dano para outras áreas. Tanto fenômenos positivos, do ponto de vista, né, que para a religião da pessoa é uma coisa boa, sei lá, uma visão beatífica. Um místico. Um místico, né? Uma locução divina. Então, para ele é uma coisa boa. Pessoas com experiências assim podem ter, de fato, estarem tendo uma experiência mística, ou pode estar tendo um sintoma de um problema de saúde. Normalmente não é difícil de diferenciar, porque existem outras coisas ali que estão comprometidas. Então, a pessoa já tinha algum sofrimento psíquico antes, tem comprometimento de outras áreas, né? Linguagem, pensamento, organização. Então, não é difícil. E, normalmente, quando vem pra gente, as pessoas daquele grupo já disseram, olha, isso aqui tá destoa do que a gente acredita. Então, normalmente, é a própria comunidade, o próprio grupo, né, identifica isso aí como sendo algo de ordem médica. Felizmente, né, porque já chega triado aqui. É verdade. Uma vez nós fizemos um podcast com um padre exorcista, e ele falou que o percentual de casos que, de fato, é uma possessão demoníaca é mínimo. Assim, é raro, ele disse. Ele usou até essa palavra. É raro. E é tanto que ele trabalha exatamente com profissionais, médicos psiquiatras, sim, psicólogos, exatamente para encaminhar, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas, né? Sim. E atribuem uma manifestação do sobrenatural ao que é plenamente natural. Exatamente. Uma coisa que ajuda a diferenciar, assim, uma manifestação de ordem sobrenatural, principalmente essas que a gente falou como positivas, né? Normalmente elas agregam, né? Elas trazem para a pessoa ou para quem está perto coisas positivas. Então, se você pensar, por exemplo, na história da igreja, as coisas que vivenciou Santa Teresa d'Ávila, né? Se aquilo tivesse sido um mero adoecimento, não estou dizendo que ela não adoeceu, né? Mas se fosse um mero adoecimento, aquilo ali teria morrido com ela. E, no entanto, a mulher abre uma estrada que não existia. São Padre Pio. Né? Padre Pio, São Francisco de Assis também. Exato. Então, assim, é um comportamento que é muito, para a época, porque ele fez, muito disruptivo. Então, se fosse hoje, iam trazer São Francisco para o meu consultório. Né? Não, e a gente pode imaginar o quanto que essas pessoas sofreram. Sim. Né? De estigmas mesmo, né? Da sociedade, né? Exatamente. Imagina. Perante a própria igreja, né? Tem o filme mais conhecido e difundido do Padre Pio retrata muito bem isso, né? Que vai um emissário, né, do Vaticano para observar e tal, e ele desacredita totalmente, diz que é invenção, que é tudo. Tem uma das histórias de livros de São Francisco, fala que eles foram para o Papa, acho que Inocêncio III, não sei, porque precisava que o Papa dissesse se eles eram loucos ou hereges, né? São Francisco e aqueles primeiros, né? Os amigos, e aí eles voltaram de lá com o Papa dizendo que nem era louco nem herege, era exatamente o que a igreja da época precisava, né? Então, né, o Papa foi meio um psiquiatra ali, né? Foi sábio, né? Foi sábio. Exatamente. Mas o quanto é importante médicos como você, né, Thiago, que tem essa visão também, né? Porque tem para mim, você pode falar com mais propriedade, que a academia, por exemplo, deve ter tido muita resistência, não? Muita resistência. Já foi pior, eu acho, nesse sentido, na minha área, né? Sim. A academia hoje tem problemas em outras áreas, né? Disso também, de resistência por muito materialismo, né? Mas isso sempre existiu na ciência. E por um lado, né, a gente entende que a ciência e o materialismo, né, tem caminhado ali juntos, entrado nas universidades. Mas já foi pior. Por exemplo, na graduação, né, a gente estava falando aqui que eu não pensei em ser psiquiatra quando eu fazia faculdade de medicina. Eu acho que meus professores todos tinham sido formados por esses pensadores ali do começo do século XX. Filósofos, o próprio Freud, né, na psicanálise. Então, ninguém tinha essa visão, que de fato
também dentro da ciência se desenvolveu mais na segunda metade. Por exemplo, Viktor Frankl, acho que poucos professores meus conheceram a obra, né? Sim. Sabiam, entendiam. Quando eu entrei na residência, fiz prova em 2008, né? Também era pouco conhecido. Hoje, de vez em quando eu visito o Hospital de Messejana, por exemplo, para alguma banca de conclusão de curso, alguma outra coisa, e aí eu vejo gente lá falando sobre logoterapia, que fez formação, que faz supervisão em psicoterapia. Então, os médicos residentes hoje já conhecem, já sabem que existe, né? Quando eu falava isso, ninguém conhecia muito, né? Um ou dois preceptores meus conheciam. Então, isso é uma coisa que Mas já é ministrado no curso de residência em psiquiatria? É assim. A logoterapia? A residência em psiquiatria, ela precisa ter formação teórica, atendimento e supervisão em psicoterapia. E é isso que é exigido. Não tem que ser necessariamente essa ou aquela abordagem. Ah, tá. Certo. Então, isso depende muito da disponibilidade de cada centro de formação. Então, tem lugares no Brasil, por exemplo, que todos os supervisores são psicanalistas. Tem outros que muitos são da terapia cognitiva. Aqui em Fortaleza, a gente tem a residência de psiquiatria do Hospital de Messejana, que é muito boa, realmente tem um nível de excelência alto, e tem supervisores de várias áreas, né? Não vou saber te dizer se já tem da logoterapia, mas aí cada residente escolhe ali, Entendi. Ou escolhe ou sorteia a sua abordagem e vai fazer... Vai trilhar o seu caminho naquela área escolhida, né? Exatamente. Tiago, deixa eu perguntar uma coisa, que é a pergunta geral da nação, né? Quem vai no teu consultório, aí o cara não tem nada, pra não perder a viagem, tu disse que ele tem TDAH? Já que veio, né? Já que veio, sai aqui com o grupo de diagnóstico aqui, TDAH, que é 80% de chance de acertar. Olha, se ele não tiver, Pedro, ele vai perder a viagem. Ou pelo menos vai ganhar a viagem sabendo que não tem nada, né? Vai sair da lá sabendo que não tem nada. Hoje tem muita coisa aí ambiental que faz com que as pessoas estejam muito distraídas e na hora que precisam da atenção, da concentração, não tem. Né? Então não é TDAH. Isso é uma situação que tem acontecido muito, né? Muito recorrente. A pessoa, eu não estou mais conseguindo ler. Sim, mas faz muito tempo que você não abre um livro e está no TikTok. Né? Vendo vídeos que duram 10 segundos. Então, na hora que você pega um livro, que você está na página 1, e você olha, o livro tem 230, você não vai querer continuar lendo. E o problema não é TDAH. O problema é o seu TikTok e as horas de TikTok aí que você está gastando. Perfeito. Mas TDAH virou um estigma aí, né? Porque hoje o debate, o cara olhou... 11 em 10. Você falou, o cara falou, ei, macho, o que foi? Aí, ei, tem TDAH. Pelo amor de Deus, macho. Eu sou... Como brincadeira vale, mas assim, tem gente que pega ao pé da letra e acha que tem mesmo e não tem. Mas afinal, o que é o TDAH, né? O TDAH, ele tem uma característica que ele acompanha o neurodesenvolvimento. Então, a gente estava falando antes de depressão, bipolaridade, né? Que são coisas que se instalam ao longo da vida. Então, você se desenvolve ali sem sintomas de depressão e, sei lá, com 30 anos você começou a ter e teve um episódio depressivo, como a gente fala. O TDAH não. Normalmente, ele vem ao longo do desenvolvimento. Então, quando a gente avalia o adulto, que não foi diagnosticado na infância, nossa geração não foi diagnosticada. Estou dizendo, eu estou presumindo que vocês são da mesma idade. O Pedro já é mais jovem, né? Então a gente começa a avaliar como é que era na infância. A gente vê um padrão de aprendizagem que é divergente do mais comum. Então, uma pessoa que teve problema para se concentrar na escola, né? Teve dificuldade com a escrita ou com a linguagem falada, trocava fonemas. Tinha problemas ou disciplinares, no caso dos meninos, né, que tinham muita hiperatividade, e às vezes prejuízos escolares mesmo, ou sociais, desatenção, esquecimento, inicia um trabalho e não conclui, muda rapidamente de uma coisa para outra, e a gente vê isso ao longo da vida. Aí, a maioria das pessoas, na vida adulta, alguns sintomas melhoram, diminuem, principalmente os de impulsividade, hiperatividade, mas a desatenção continua, né? Então... Só que hoje muita gente vem com queixas por conta dos hábitos mesmo, né? Então o celular virou uma parte do corpo de muita gente, né? E isso é muito danoso para a saúde mental,
né? Nem é o tema espiritualidade, mas faz parte do que a gente está conversando aqui. Sim. Mas então o TDAH é isso, né, Pedro? Respondendo a sua pergunta. Existe um espectro de desatenção, mas normalmente a gente consegue até dicotomizar bem, né? Quem tem e não tem TDAH, e até a forma de responder ao tratamento é diferente. Tem muita gente que não tem TDAH e toma esses psicoestimulantes, pega com os colegas da universidade. A única coisa que acontece é ficar acordado. Então, tem até estudos mostrando isso, assim, que não melhora a performance de quem não tem TDAH. Porque o filtro daquela pessoa para outros estímulos já funciona. Então, o remédio não trouxe nada a mais. Já para quem tem TDAH, não. Então, tem paciente que me fala assim, olha, é como se eu tivesse colocado o abafador de som interno. Eu consigo sentar aqui e assistir ao filme sem me levantar 4, 5 vezes, né? Então é muito nítida a diferença. O pessoal que trata criança e adolescente também vê isso. Os professores notam, né? A escola nota, o boletim mostra a diferença, né? A criança com TDAH, quando ela começa o tratamento, que não é só o remédio, ela melhora muito. E às vezes dentro da mesma etapa, é interessante isso, né? Já teve a primeira prova do segundo trimestre, nota baixa. Aí começou o tratamento, a segunda prova a nota já é bem melhor. Agora, tem um início, meio e fim o tratamento para TDAH, ou ele é mais constante ali? Tem o início, tem o meio e o fim depende. Depende da demanda. Então tem pessoas que aprendem na terapia, com o amadurecimento, com o desenvolvimento de bons hábitos, né? Fortalecimento de bons hábitos. Olha, para minha demanda hoje, eu acho que o tratamento medicamentoso não preciso mais. E depois, em outro momento, a terapia eu não preciso mais. E caminha só. Isso pode acontecer. Depende do contexto de vida, né? Como não é uma doença neurodegenerativa, então eu não tenho necessariamente que estar tratando o resto da vida. Diferente, por exemplo, de esquizofrenia, bipolaridade, depressão recorrente, quando você tem mais de 2 episódios, né? Aí eu preciso tratar o resto da vida porque a pessoa vai perder cérebro se eu não tratar. Então, o TDAH não é assim. Então, pode chegar um momento que a pessoa consegue ali desempenhar suas tarefas e viver sem tratamento. Tiago, uma pergunta mais de curiosidade do que do tema mesmo. A parte do hiperfoco. Por que algumas pessoas desenvolvem essa característica de ter um hiperfoco em determinadas coisas e outras não, né? E como que funciona esse universo aí dentro da cabeça da pessoa, né? Nem todo mundo que faz hiperfoco tem TDAH. Mas muitas pessoas que têm TDAH fazem. Por quê? Porque existe uma dificuldade na pessoa com TDAH de se engajar numa tarefa que lhe dê recompensa de longo prazo ou que não lhe desperte interesse. Então, é por isso que adiam tanto as matérias que não gostam, tiram nota baixa e tal. Quando pega uma coisa, um assunto, um tema que interessa, que dá prazer, dá gosto, ou alguma tarefa que ele começa a executar e ele já vê algum resultado naquilo, ele abandona o resto. Porque aquilo ali, para ele, é muito mais reforçador. Então, dá para ele muito mais satisfação. Isso tem a ver com o circuito de dopamina, né? Tanto se fala hoje. Então, ele acaba se engajando naquilo ali, muito. Até um momento que aquilo ali perde a capacidade de dar a ele esse retorno, esse prazer, essa recompensa tão intensa. Aí ele se desinteressa e às vezes troca por outra coisa. Mas o problema do hiperfoco é o prejuízo que ele traz para o entorno. Então, você deixa de fazer outras coisas, né? Tem um paciente meu adulto que ele fala assim, às vezes eu tenho 2 trabalhos para fazer. Um que é para hoje, mas que é chato, repetitivo, simples. Outro que eu tenho um prazo para daqui a 1 mês, mas que me instiga. Eu esqueço esse e vou para esse aqui. Então, tem prejuízo, o chefe briga, o cliente não paga, mas ele fica nesse outro aqui que para ele é mais instigante, né? Então, o hiperfoco é assim que se estabelece, né? Tiago, eu estou vendo aqui teu Instagram e você colocou aqui um dos destaques a questão do sono. Por que você deu destaque ao sono? O sono tem 2 coisas. Dormir bem é fundamental para o cérebro. Então a gente consegue ficar 2 dias, 1 dia sem comer, né? Eu não consigo sem beber água, mas sem dormir eu vou ter prejuízo. Então o nosso cérebro ele precisa da fase de sono diária
para ele se restabelecer. Então tem duas comparações, um é com o carro que passa o dia rodando e em algum momento tem que abastecer. Nosso cérebro ele se reabastece no sono. E a outra coisa é uma faxina, a ciência descobriu isso há pouco tempo, acho que não tem 10 anos, de um sistema de células que faz uma limpeza, né, de toxinas do cérebro e que só trabalha quando a gente dorme. Então ele é muito importante para isso. Então quando você tem uma má qualidade de sono, você está mais predisposto a desenvolver algum tipo de adoecimento. Ter depressão, ter ansiedade, ter compulsão alimentar, ter dificuldade para perder peso, ter desatenção, distúrbios do sono, por exemplo, tanto em criança quanto adulto, TDAH, que o Pedro estava perguntando. Então a pessoa chega com queixas de desatenção, eu tenho que saber como é o sono. Porque se ela tiver um distúrbio de sono que faça com que ela não durma bem, ou quantitativamente ou qualitativamente, isso pode estar gerando essa desatenção de que ela se queixa. Então a gente precisa avaliar. E o outro motivo, por que está aí no destaque, porque ele é um termômetro de algumas condições, né? Eu trabalho hoje muito na psiquiatria do adulto com depressão, bipolaridade e distimia e ciclotimia, são os transtornos de humor. Então quando a pessoa está entrando numa crise de qualquer uma dessas, o sono às vezes é a primeira coisa que se altera. Então na depressão, o mais comum é a pessoa dorme, mas perde o sono no meio da noite, ainda com sono, mas não consegue voltar a dormir. Alguns têm dificuldade para começar o sono, mas é menos comum isso é mais comum na ansiedade. E outros, na depressão atípica, tem sono demais, dormem muito, tem dificuldade de levantar, o corpo pesado e tal. Então o sono é um termômetro. Na bipolaridade também, né? Na fase de mania, tem redução de sono, então a pessoa dormiu ali 2-3 horas, já levanta com todo o pique, sendo que era uma pessoa que sempre dormiu 7-8 horas. Então na crise, o sono é um termômetro importante. E para a população geral, que nunca teve nenhum problema de saúde mental, lembrar que o sono é vital. É vital. E hoje também o celular é um vilão aqui para o sono de muita gente. A pessoa leva o celular para a cama, acorda assim que abre o olho, já pega o celular. Então isso faz com que a gente não consiga ir adormecendo, né? Verdade. Outro que você colocou aqui no destaque é o estilo de vida. O que é que compõe aí o estilo de vida? Importante. Isso é um conjunto de ferramentas úteis para o tratamento de quase todas as condições em psiquiatria. Então, a modificação do estilo de vida ou de alguns hábitos, ela é fundamental para a pessoa melhorar, né? ter mais qualidade de vida e saúde mental. Por exemplo, atividade física, alimentação, rotina de sono, socialização. O mundo vive hoje uma epidemia de solidão. Muitas pessoas não contam com esse recurso que é conviver. Então, o nosso sistema nervoso, ele funciona muito bem em contato. Eu respondo às suas emoções, eu reajo às suas emoções. Meu cérebro faz conexões quando eu te escuto, quando você me escuta, quando a gente interage, quando a gente ri. Né? Quando até o Pedro jogando conversa fora, né? Isso, exatamente. É o que as pessoas faziam no interior de botar a cadeira na calçada e ficar ali jogando conversa fora. Então isso também está no estilo de vida, né? Então a gente sempre trabalha isso, né? Numa pessoa, por exemplo, com depressão. Claro, numa fase aguda é difícil a pessoa ir para uma academia. Mas ele tem que saber e eu tenho que saber que em algum momento é um remédio que vai ser preciso tomar. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, por exemplo. Né? A gente pode dizer que esses elementos do estilo de vida, eles atacam a causa, a raiz de tudo? É difícil falar a raiz porque são várias raízes, né? Certo. Mas vamos dizer assim, eles trazem de maneira natural uma melhora da função cerebral que tá prejudicada. Uhum. Exatamente. Né? Assim como a oração, por exemplo, também. Né? Então tem estudos de imagem funcional. Estudo de imagem funcional é assim, é como se fosse a ressonância e a tomografia que a gente conhece é uma foto. Então, o de ressonância, ou imagem funcional, é como se fosse um vídeo. Então, eu estou vendo áreas do cérebro, ou eu estou vendo o metabolismo, ou eu coloco um marcador e vejo áreas que estão ativas, né? Então, por exemplo, em atividades sociais, ou na oração, né? Eu ativo áreas do cérebro que na depressão elas estão menos ativadas. Então, eu contribuo para fortalecer
essas outras vias, né, de conexão neural. A socialização faz isso também, a oração faz isso. Tem tratamentos de estimulação, de neuromodulação, ou por corrente magnética ou elétrica, que também tentam fazer isso, né, e fazem, de ativar outras áreas do cérebro que na depressão elas estão disfuncionais, vamos dizer assim. Como se fosse uma musculação para o cérebro. Musculação para o cérebro. Porque o que acontece, né, quando a gente está... A fisioterapia cerebral. Isso. Quando a gente está deprimido, ele funciona de maneira viciada. É como se, assim, tá usando só alguns músculos, né? Uhum. É aquele cara que só trabalha os superiores, né? E tem as pernas finas. E aí, no tratamento, eu preciso fortalecer essas áreas que não estão sendo trabalhadas, né? Então, a psicoterapia faz isso. Sim. Então, quando você está em terapia, você está pensando sobre si mesmo, seu modo de se comportar, sobre suas questões, você também está trabalhando essas outras áreas. E os remédios, né? Sim, certo. Agora, sim, a pessoa está tomando os remédios, mas não passa a ter um novo estilo de vida, não adota esse novo estilo de vida e o tempo vai passando, vai ficar refém dos remédios a vida toda? Isso aí é uma coisa que a gente sempre tem que bater na tecla, né? O exercício físico, por exemplo, é um dos remédios mais difíceis que os pacientes de aceitar, de os pacientes aceitarem. Eu sei disso. É isso. Então, é difícil. É difícil porque envolve determinação muito mais do que pegar uma pílula e botar na boca. Né? Que não vou dizer que não precisa tomar, tem que tomar. Mas eu vou trazer outras coisas que o remédio não vai trazer. Então, mobilidade, condicionamento cardiorrespiratório, reparo ao dano cerebral que a própria depressão traz, né? Qualidade de sono. Então, você faz exercício físico, você dorme melhor. Então, tudo isso é uma coisa que o remédio não vai te dar sozinho. Então, se você faz as duas coisas, ou as outras também, né, do nosso arsenal de tratamento, é bem melhor. O resultado é melhor e é mais sustentado também. Naqueles casos que a gente pode e deve tirar o remédio, se você não adota essas modificações de estilo de vida, você tem mais chance de voltar. Tem um retorno, né? Agora, quando... primeiro é um pouco difícil de entender como que tu entende que aquela depressão, aquela patologia, ela tem uma ligação genética. Até que ponto isso influencia, né? Ou não, assim, se a gente pudesse... Sim. Nem todo mundo que tem depressão tem um parente de primeiro grau com depressão também, mas é uma grande parte. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente estava fazendo estamos, né, na Unifesp, o maior estudo de genética psiquiátrica que já foi feito até agora no Brasil. Foram 19 mil pessoas avaliadas em 5 capitais, em 5 estados, porque a nossa população ainda é pouco estudada nisso. Mas quase todos, por exemplo, esquizofrenia tem uma relação genética de 50%. Então, a genética sozinha explica 50%. É muita coisa. Vamos dizer assim, é muita coisa. Né? Na bipolaridade também, autismo também, TDAH também, na depressão também. Só que a depressão menos, porque eu tenho outros fatores, além do genético, que às vezes funcionam como, aspas, um determinante ali para a pessoa desenvolver. Mas, e aí às vezes são tipos de depressão, Pedro, diferentes. Aquela depressão relacionada a muitos casos na família, muitos casos, depressão de primeiro grau, às vezes é diferente de uma depressão esporádica que não tem relação genética, às vezes, nem sempre. Mas como é que eu identifico isso? Hoje a gente não faz genotipagem para dar diagnóstico na prática clínica. Então, nessa pesquisa que a gente fez, essas pessoas estão sendo genotipadas, mas isso ainda não é uma ferramenta clínica. Eu vou pedir aqui, se você tiver o gene, é porque você tem depressão. Né? Mas estamos perto. Estamos perto. Tá bem, não é ficção científica isso aí. O cara que está bem quando souber o resultado vai ficar deprimido. Saiu um estudo aí, saiu uma matéria agora dizendo que o exame que determina Alzheimer 20 anos antes, pelo exame de sangue, chegou ao Brasil. Sim. Então, como é que é esse negócio aí? Nas neurociências a gente está em busca do que a gente chama de biomarcadores. Biomarcador é uma espécime biológica sua mensurável. Então pode ser uma proteína do sangue, pode ser um parâmetro da imagem, da sua ressonância, uma proteína do líquor. Então hoje a gente busca isso. Então na psiquiatria, principalmente em bipolaridade e esquizofrenia,
Na neurologia, por exemplo, algumas doenças do Parkinson, né, transtornos de movimento. Então, a gente pesquisa biomarcadores de risco, que é isso que você falou. Então, assim, se eu fizer hoje, eu quero saber daqui a tanto tempo qual a probabilidade de você desenvolver Alzheimer. Então, hoje já tem para Alzheimer especificamente, já existem marcadores que tanto funcionam para risco como para diagnóstico. Só que hoje isso não muda muito, porque os tratamentos que a gente tem, por enquanto, tá já mudando. Eles só servem para quando o Alzheimer está instalado. Então não adianta eu fazer agora. Você vai conviver com angústia, às vezes desnecessária, porque também o fato dele estar positivo não quer dizer que você vai ter, quer dizer que tem maior probabilidade do que... E também, se você esquecer que tem esse biomarcador, também não serve de nada, porque você esqueceu, né? Então já está acontecendo o Alzheimer. Esse cara é ganhado. Se você fez o exame e esqueceu o que fez, provavelmente está dando certo. Tá ótimo. Para a prevenção de Alzheimer, Pedro, modificação do estilo de vida. Então, a maioria dos fatores de risco para Alzheimer também são descobertas recentes. Elas são fatores de risco modificáveis. Então, por exemplo, o tabagismo, então, não fumar é um fator de proteção, a obesidade é um fator de risco, né? Sedentarismo. Então, tudo isso, depressão não tratada, transtorno bipolar não tratado, é risco para Alzheimer. Algumas medicações são fatores de risco. Então, hoje a gente já sabe que a gente consegue diminuir risco. Então, acho que uma mensagem é assim, eu não sei se eu tenho esse biomarcador ou não. Não vou fazer desnecessariamente. Mas eu vou fazer o que eu puder para eu envelhecer bem. E qualquer pessoa deve fazer isso. Deve fazer por outros motivos, não só para prevenir Alzheimer. Exatamente. Perfeito. Tiago, para a gente já encaminhando aqui para o final, muita coisa para a gente conversar, né? O povo aí, como você está assistindo, todo mundo tem muitas dúvidas. Mas o tempo aqui já urge, né? Mas quem sabe a gente marca parte 2, parte 3, parte 4. Vai ser um prazer. A questão da ansiedade, rapaz, que é tão falado hoje em dia, né? Diferenciar a ansiedade normal, a ansiedade patológica, e se a ansiedade é, digamos, a causa de todos os transtornos de comportamento? Não é a causa. Essa diferenciação é importante, né? O Brasil hoje é o país que tem maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Nisso aí, infelizmente, ninguém ganha da gente. Já existia muito isso no país antes, e com a pandemia, né, então tem um levantamento recente assim, pós-pandemia, né, que mostrou isso. Então o Brasil é o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Ansiedade todo mundo precisa ter. Então se você tem um prazo para cumprir amanhã, né, você está mais atento, ou eu estava vindo para cá com medo de chegar atrasado, né? Então eu fico de olho ali, o semáforo, o GPS. Quem é Opus não chega atrasado. Você chegou com 2 minutos. Vi ali se estava. Então a gente fica mais atento, e essa ansiedade ela é útil. Né? Ela me coloca em movimento. Alerta, né? Me coloca em alerta, exatamente. Isso é uma reação fisiológica. Agora, se eu estou com aquele estado de alerta, né? A pressa interior, ou de apreensão, expectativa apreensiva, sem que esteja acontecendo nada objetivo, aí eu tenho uma ansiedade que ela não é fisiológica, ela é uma ansiedade patológica. Essa ansiedade patológica, ela não me ajuda, então às vezes ela me paralisa, ou às vezes me faz tomar decisões erradas, né? Então na hora ali do medo, por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo de medo, não de ansiedade, reagir a um assalto, né? É um ato impulsivo, talvez a pessoa, se tivesse tempo para pensar, não agiria. Se eu estou com ansiedade patológica ao longo dos dias, por vários dias, aí eu posso ter mais irritabilidade, posso agir de maneira mais impulsiva, né? Então essa é uma ansiedade que ela não ajuda, diferente da ansiedade que todo mundo pode e deve sentir, essa do eu estou atrasado, quando você vai ter que cumprir o prazo. E os transtornos de ansiedade precisa ter uma ansiedade patológica. Aí tem ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia, tem uma família grande de doenças que tem a ver com a ansiedade, né? E aí é um problema que é muito comum, principalmente no Brasil. A psicoterapia, para todos, ela é fundamental, até o indivíduo entender um pouquinho ali, parar para ele, como se ele se olhasse de fora, né, examinar ali
a cascata de pensamentos automáticos, de comportamentos disfuncionais, para ele modificar aí esse comportamento. E para alguns casos, não todos, e aí muito menos do que, por exemplo, para quem tem bipolaridade ou depressão, esquizofrenia, na ansiedade, muitas pessoas não vão precisar de remédio. Então, modificação do estilo de vida, psicoterapia, né, o seu suporte social, espiritual, muitas vezes dá conta, né, dependendo do caso. Então, Sim. a gente precisa avaliar isso individualmente. O pânico, o transtorno de pânico, não sei o nome correto. É esse. É esse, né? Sempre é ocasionado por um transtorno de ansiedade? É uma das vertentes aí? Ele é um tipo de transtorno de ansiedade, Certo. só que ele acontece em crises ou ataques de pânico. Então, a pessoa estava bem aqui, de uma hora para outra, começa uma reação intensa ali de medo, né, uma sensação de que está quase para desmaiar, quase para morrer, quase para ter um colapso, né, perder o controle. É um acúmulo de tensão? Não necessariamente, não necessariamente. Às vezes as pessoas dizem, olha, veio do nada. Ou começou quando eu tirei férias. Eu escuto muito isso. Tava ali no trabalho normal, dia a dia, primeiro dia de férias, teve uma crise de pânico. Viu que ia ficar em casa com a mulher. Aí já deu logo um medo. Esse aí eu acho que é o quê, né? É a desculpa, é o migué. Patrão, Tô com uma crise de pânico. tô voltando amanhã. Logo, o que eu quero saber é o seguinte: se necessariamente existe um gatilho, apesar de você desconhecer o gatilho. Não. Não, né? Pode não ter gatilho nenhum. O que acontece no transtorno de pânico é, além das crises, a pessoa fica com medo de ter uma nova crise. Então fica evitando algumas coisas, se limita, né, tem medo, evita situações que ele acha que pode desencadear a crise. Então mesmo quando não está sentindo aqueles sintomas físicos, ele fica nessa expectativa apreensiva e é muito desconfortável, né, para o paciente. A maioria, quando começa a ter crise de pânico, acha que é um problema do coração, que está tendo um infarto, ou que é uma labirintite, e aí sempre vai para emergência. Esse paciente do pânico é aquele que chega para mim com a sacolinha de exame do cardiologista, né? Olha, o cardiologista está tudo normal, Já mas descartou. na hora eu tinha certeza que era um infarto, né? Eu tive. Foi a pior sensação da minha vida. Imagina. A sensação é essa mesmo, que você acha que vai morrer e aí você corre exatamente para a emergência cardiológica. Isso. Aí teve uma vez que eu corri ali para o hospital, aí eu cheguei lá no balcão, né? Olha, eu preciso ser atendido logo, eu tô passando mal aqui. Aí todo mundo aquela tensão, né? Aí não, vamos, você vai ser prioritário, passa lá na frente. Aí eu sentei, aí a enfermeira, deixa eu logo tirar a sua pressão, né? Aferir, né? Aí 14/9. Daqui a pouco a gente tira de novo, aí passou uns 2 minutinhos, vamos lá, 12/8. Fiquei bom. Cheguei Passou. no consultório. Não, eu tô bem. Deixa estar. Nada não, deixa estar. Desculpa aí, doutor. É desse jeito. É isso. Isso mesmo. Ai. Mas como tem sido comum, né? Tem. A gente conversando, tanta gente que desenvolveu. Muita gente. E também porque, aí de novo, a informação, né, foi democratizada. Então, muita As gente pessoas tem... conseguem. Eu vejo gente que foi acompanhado anos assim, com isso, sem receber um nome, né? Sem dizer, olha, isso é um transtorno de pânico. Né? E ficou anos se esquivando, tomando calmantes, né? Aqueles PAN, né, da receita azul, sem diagnóstico ou sem tratamento. Hoje é mais difícil disso acontecer. Porque às vezes acontece o contrário, né, da pessoa. Isso aconteceu inédito, né? Porque o comum é um sintoma físico, eu vou para o hospital. Mas eu já atendi uma paciente que ela chegou, isso aqui deve ser pânico. E não era, ela tinha uma arritmia. Então, Já eu, por conta do pânico, passei vários anos pois é. querendo diagnosticar uma arritmia. Exato. Não teve jeito, né? Foi o contrário. Não teve jeito. Então, essa aqui não, porque, quer dizer, está tão difundido e pouco estigmatizado, e aí os psiquiatras têm que estar atentos nisso. Então, olha, isso aqui parece, mas não é. Né? Você tem aqui uma coisa no seu coração. É melhor então, que seja o pânico do que a arritmia. Tá, dependendo da arritmia, sim. Então, olha só, vamos tratar isso aqui. Né? Então, o cardiologista dela tratou, ela ficou bem, aí a gente vê se existe. Às vezes pode ser as duas coisas juntas. Né? Mas para que eu dê um diagnóstico
da maioria das doenças que a gente trata na psiquiatria, eu tenho que descartar causas orgânicas. E essa foi minha primeira paciente, depois de 19 anos de formado, que parecia pânico, veio para o psiquiatra e não era pânico, né? Era um problema cardíaco. Mas ela tá bem, tá? Só dando spoiler. Que bom, maravilha. Tiago, obrigado, viu? Foi muito esclarecedor. Eu que agradeço. Show. Muito bom, muito bom. É sempre bom a gente conversar sobre essa temática, né? Porque nós mesmos temos muita curiosidade, né, Pedro? Exatamente. Que todo mundo tem hoje em dia. Mas a conclusão que eu cheguei é que eu vou marcar uma consulta pro Matheus ali. Só pro bolinho aqui o Matheus, viu? Já deu pra ver. Saúde mental no trabalho aqui tá prejudicada. Pela minha escala, Não é pra não trabalhar, é pra não ter que lidar com o Pedro, né, Matheus? Pessoal, ó, sigam aí o Instagram do Dr. Tiago Holanda, dr.tiago, Thiago com TH, tá? Holanda, não é isso? É isso, Thiago? dr.tiago Holanda, Thiago com TH, tá bom? E aí você acompanha lá as postagens dele, tudo direitinho. Se você quiser marcar uma consulta, tem um endereço, tem um contato aqui, não tem, Thiago? Tem sim. Tem também um site aqui, não tem? Tem um site. Tudo completinho aqui. Ok? Obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço, Neto, Pedro, obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast, viu? Muito bom, obrigado mesmo. Gente, então, dá o like aí, compartilha com todo mundo, não precisa ser nenhum doido para você compartilhar. Compartilha hoje, que isso é informação de utilidade pública, tá bom? É isso mesmo. Exatamente. Compartilha aí, aproveita, na dúvida, já marca tua consulta. Não, tô brincando. Então compartilha aí, se inscreve no canal que ajuda demais o nosso trabalho e até a próxima.